Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma live. Hoje uma live com um dos nossos professores do Instituto Musicando, né? E vamos falar um pouquinho sobre o ukulele, como utilizá-lo, como tocar de forma correta, né? E incentivar outras pessoas que queiram aprender. Eu sou uma delas. Não sei tocar ainda, mas quero aprender também. Bom, vou falar um pouquinho da escola, né? A escola, o iMusicando, tem 6 anos de vida. Esse ano com esses atropelos todos que a gente está vendo, mas a escola está seguindo com as suas aulas online, né? Nós temos um quadro hoje de 18 professores na escola e 2 unidades. Uma unidade fica na Avenida Deputado Emílio Carlos, número 444, no bairro do Limão, na Zona Norte. E a segunda unidade fica na Rua Fábia, 508, Vila Romana, Zona Oeste. Quem quiser conhecer mais da escola pode entrar no site, que é institutomusicando.com.br, ou em nossas redes musicais, nossas redes sociais. iMusicando 25, tanto no Facebook quanto no Instagram. Sejam bem-vindos todos. E nós já vamos chamar o nosso convidado, que é um professor do Instituto Musicando, para a gente bater um papo sobre esse instrumento musical, o ukulele, e os outros instrumentos também que ele dá aula lá na escola, né, para quem ainda não estuda se entusiasmar e poder praticar também o instrumento. Que, inclusive, nessa época que a gente está vivendo, dessa pandemia, por incrível que pareça, a música tem feito muita diferença, né? Como sempre fez, e agora mais ainda. E nós estamos tendo, assim, uma procura gigantesca, né? Até mesmo para fazer essas aulas online. Então, fica a dica para vocês, se alguém perto de você, ou alguém que esteja, né, querendo fazer uma aula musical, indica o iMusicando, pede, né, fala as nossas redes sociais para eles conhecerem o que a gente tem feito, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia de vocês e vamos à nossa live hoje com o professor Bal. Já convidei, vamos lá conversar um pouquinho com ele. Vamos aguardar que ele já está chegando. Opa! Eu acho que eu entrei antecipado. Não, entrou no horário certo para a gente bater o papo. Bom, gente, vou falar um pouquinho sobre o professor Bal. Ele é um professor lá da escola, lá do Instituto Musicando, né? Um professor multidisciplinar, dá aula de vários instrumentos, né? Dá aula de teoria também. E nós vamos falar um pouquinho sobre como é que tudo começou, né? Eu vou falar um pouquinho só e depois ele vai contar um pouquinho da história dele também. Bom, eu sei que a formação dele é filosofia e você fez teologia também, né, Val? Sim. Isso aí. Sim. E a vida dele musical, gente, ele é autodidata e multi-instrumentista. Ele toca violão, guitarra, ukulele, cavaquinho, baixo, flauta doce. E se deixar, ele toca mais outras coisas, tá, gente? É porque ele não tem tempo, senão ele aprenderia mais. Sim. Né? Bom, então, Bal, para a gente começar, eu não vou falar, eu vou falar pouca coisa do seu release, porque eu quero que você conte um pouquinho a sua história, para o pessoal conhecer você. Eu só vou pedir um pouquinho, um favor, porque o seu rosto está um pouco escuro. Será que você Tá. consegue clarear um pouco mais? Deixa eu ver. Você acha que não melhorou, né? Não, a janela piora. Acho que tem que ficar um pouquinho mais virado ao contrário. Deixa eu ver aqui, peraí. É que eu tô com. Peraí, vamos ver. Assim melhorou? Ah, melhorou bastante. O Então pessoal quer tá. ver seu rosto. Melhorou. Isso aí. Então conta pra gente como é que iniciou tudo,
Como é que a música chegou até você? Tá. Ó, eu tive interesse pela música com 7 anos de idade. Eu acho que até antes, assim. É muito engraçado porque com 7 anos de idade, os psicólogos falam que essa é uma idade que o caráter da criança está se formando, né? Então é uma idade que a gente tem que ficar esperto, né? Mas eu lembro que com 7 anos de idade me interessei por música, 7 anos de idade eu comecei entrei no colégio, né? Então teve toda aquela Certo? novidade para mim. Só que Aham. o mais interessante, meu pai tocava, não era profissional, ele não vivia da música, mas ele tocava, meus tios tocavam. Eu tinha um avô que tocava bandolim e que mais? Então meus tios se reuniam e tal, e eu via tudo aquilo lá. Mas é engraçado que eu estava andando na minha rua, quando eu tinha 7 anos de idade, eu vi um som de guitarra. E isso eu não esqueço até hoje. E aí eu falei assim, nossa, eu quero fazer isso. Vem automaticamente na minha cabeça. Só, ao mesmo tempo que eu vi aquilo, eu fiquei triste, porque eu falei, nossa, mas para fazer isso precisa ser rico. Porque tinha aquela ideia de que quem estava na televisão era rico, aquela coisa toda tal. Aham. Mas aí e com 7 anos também eu conheci a igreja. A igreja ela teve um papel fundamental na música, porque eu tive contato com instrumentos. E com 7 anos eu me interessei por instrumento. 7 anos eu entrei na escola, 7 anos fui para a igreja batista, inclusive eu mostrei para você, lá perto de onde você morava. Aham. E 7 anos meu pai tinha falecido. Então foram coisas que marcaram, assim, né? Eu comecei a ser autodidata por quê? Porque o meu pai tinha falecido e minha mãe tinha 7 filhos. Ó, 7 filhos, 7 anos, escola e tal. E minha mãe não podia pagar tal. E ela fez até um esforço. E meu pai era, tipo, mulher não precisa trabalhar. Só que aí meu pai faleceu e aí pegou de calça curta tal, todas aquelas coisas. Uhum. E eu comecei a falar, mas eu preciso aprender. Eu não tinha violão, eu treinava com um pedaço de madeira. Eu pegava madeira e ficava treinando, ou então com o braço. Ficava assim, ó. Uhum. Aí eu vi meus tios tocarem e tal. O meu tio escondia o violão, porque eu quebrava a corda, né? Falava, ó, não deixa o Bal pegar o violão aqui. E aí eu ficava vendo na TV, os pessoal tocando. Aí eu tirava, ficava olhando assim. Não é igual hoje, né? Hoje tem internet, você pode pausar o vídeo. Então a gente tinha que aprender assim muito rápido, assim. E o contato que eu tive com a igreja foi o contato também que eu tive com os primeiros acordes. Quando eu falo que eu era autodidata, até meus 14 anos, eu não tinha estudado música formalmente. Eu tinha aprendido um Sim. pouquinho ali, um pouquinho aqui, vendo ali, vendo aqui. Só que eu já tinha montado uma banda. Com 14 anos já tinha uma banda e já conseguia tirar música de ouvido. Eu tirava, tipo, Beatles de ouvido, algumas coisas assim. Depois que eu fui perceber que isso não era tão normal, né? Você ter essa percepção assim. Só que com 14 anos eu decidi, falei, eu quero ser músico, eu quero trabalhar com música. Foi aí que eu comecei a estudar música, a procurar escola de música. Uhum. Aí a primeira escola de música foi uma escola chamada Scala, que não existe mais. Era uma escola de música, tinha dança, né? E lá eu fiz um pouco de violão clássico. Depois o meu professor tinha saído de lá e foi para o Beethoven. Aí eu fui Uhum. atrás dele. Aí fui lá, eu fiz violão popular lá e tal. Aí com 18 anos eu entrei, eu já tinha banda, mas eu não tocava na noite pelo fato de ser de menor, sabe essa coisa? Que não podia tocar, tal, porque era Uhum. de menor. Mas com 18 anos eu já consegui um trabalho. Eu comecei a acompanhar um pessoal sertanejo e tal. Eles me viram tocar assim. Na verdade eu fiz uma canja. E é engraçado que eu nem sabia que eu tocava. Sabe assim, tocar bem? Porque assim, eu tocava, porque gostava, aí essa galera me viu tocando e falou, você quer tocar comigo? Foi aí então que eu percebi, falei, ó, então dá pra trabalhar e tal. Aí fui com ele, aí toquei no Bexiga, com 18 anos, fiquei até uns 28 anos tocando na noite direto, né? Aí eu toquei no Bexiga, Vila Madalena, Café Piu Piu, acompanhei vários artistas aí. E com 28 anos, aí eu já fui um pouco, já tive uma participação no gospel, né? Aí eu gravei com o pessoal, já gravei com o Thales Roberto, Diante do Trono, que mais? Cirilo, todos esses pessoal conhecidos eu gravei todos. Rodolfo, que era dos Raimundos.
O pessoal do Bola de Neve, eu gravei 9 CDs, DVDs dele lá e tudo. E fora a propaganda que eu fiz por aí, que a gente não tem todo o material guardado, né? A gente acaba esquecendo, mas eu fiz muita coisa, assim. E essa coisa de ser muito instrumentista, pelo fato de ter começado cedo, né? Deu para trabalhar muitas coisas, né? É engraçado que na época não explodia tanto a faculdade de música, né? Agora que vem ter mais faculdade, licenciatura principalmente, que era por causa da lei lá tal, que era para ter mais nas escolas. Sim. Mas antigamente tinha pouca coisa. Eu acho que tinha a USP, tinha aqui no centro o Conservatório Arte Dramático, que era, acho que é do século XIX. Hoje não existe mais, inventaram outra coisa lá. E aí eu tinha feito conservatório, porque conservatório na minha época era a bola da vez, né? Sim. Acho que eu fiz 7 anos de conservatório. Aí depois eu senti a necessidade de estudar mais, me aperfeiçoar, porque o mercado muda, né? E a gente precisa mudar com o mercado. Sim. Nós precisamos se atualizar. Aí foi onde eu fiz uma especialização de blues com o Marcos Ottaviano, que é uma das maiores referências. Aqui no Brasil tem 3 guitarristas de blues que é a referência, né? Que é o Marcos Ottaviano, Nuno Mendeles, e o outro é André Cristóvão, que estudou lá nos Estados Unidos e tal. Eu fiz com eles, na sequência eu fiz pós-graduação na Santa Marcelina e fiz uma licenciatura em música. E eu acho que eu não falei para você, mas nesse meio termo, eu acabei, nessa quarentena, acabei fazendo uma especialização de musicalização infantil, do berçário ao ensino médio. Concluí esses dias aí. Então, assim, aí eu fui pegando essas coisas. O lance do multi-instrumentista é o seguinte, quando eu comecei a tocar foi mais engraçado, porque eu comecei a tocar mais ou menos na época do rock. O rock estava muito forte. Por incrível que pareça, na minha época, ninguém queria ser baixista. Todo mundo queria ser guitarrista por causa do rock, queria solar. Então era comum nas bandas o baixista tocar uma música, depois passar o baixo para o outro cara, porque um tocava, ia revezando para tocar guitarra. Mas começou a ficar ruim na banda que eu tocava, porque ficava toda hora trocando os instrumentos, tal, ficava meio chato, né? Não dava tempo. Aí tinha que definir. Aí eu consegui convencer o cara a ficar no baixo. Mas até então eu já tinha tido experiência com baixo e tudo, né? Porque... E aí o violão, que já vem da guitarra, né? Que é aquela coisa... são diferentes, mas tem acordes parecidos, você vai se aperfeiçoando. E a maioria das vezes que eu gravei foram com guitarra e violão, né? A maioria das gravações. E agora, o cavaquinho foi muito interessante. Como que aconteceu o cavaquinho? Eu tocava num lugar, que era ali no Campo Belo, e eu fazia bossa nova, tocava bossa nova e música brasileira instrumental. Aí o dono da casa chegou para mim e falou, vou ter que mandar vocês embora, porque a casa do lado tá tocando chorinho e tá lotado, então eu vou mandar vocês embora. Ele trocou ideia, mó de boa, né? E vou contratar um grupo de chorinho. Eu, para não perder o trampo, o que eu fiz? Eu falei, não, eu toco cavaquinho, mas eu não sabia tocar cavaquinho. Você entendeu? Aí o que eu fiz? Comprei o cavaquinho e na marra. Aí o que eu falo para meus alunos, a importância de estudar teoria, porque a teoria, ela abriu um caminho para mim. Porque eu já lia partitura, sabia como que era a formação de acordes, sabia como... Aí deu certo. Eu fiquei lá tocando e a partir desse momento eu comecei a me dedicar no cavaquinho. Agora o ukulele, que é interessante, o ukulele, o primeiro contato que eu tive com o instrumento ukulele foi com o filme do Elvis. Eu acho que até comentei uma vez com você, se você lembra. Passava o filme na sessão da tarde, aí eu falava, nossa, que som bonito, e eu percebi que tinha uma corda de nylon, não era corda de aço, e que a afinação é diferente. Só que nem não sabia que o nome era ukulele, a gente não tinha essa informação que nós temos hoje, né? E o instrumento não era tão popular, assim, não tinha adentrado e conquistado o mundo afora. Sim. Aí passou esse tempo. Aí quando chegou no Brasil, eu ganhei um ukulele de presente, um ukulele de aniversário. Só que eu comecei a procurar métodos, e não tinha nada. Só tinha alguma coisa na internet, assim, alguns fragmentos, não tinha nada completo. E eu tinha entrado no colégio para dar aula de ukulele.
Era uma escola, era uma escola de música, dava aula de ukulele também, e um colégio. E não tinha método. Não tinha Para, Paulo, para. Oi? Daqui a pouco você vai contar, para, que daqui a pouco você vai falar sobre o seu método. Tá. Então, Então, aí, beleza. Aí, o lance do ukulele, né? Então, eu conheci o ukulele através do filme. Não foi agora, legal. dessa que todo mundo conhece e tal. Aham. E aí eu pirei. Gostei pra caramba. Foi uma coisa que eu decidi investir muito no ukulele, porque como não tem pouca coisa, tipo assim, você procurar material de guitarra na internet, você acha bastante coisa, né? E ukulele não, Uhum. então eu resolvi pesquisar bastante isso. E também pelo lado da musicalização, né? Como ele é um instrumento menor, Certo, então mais você fácil, né? abre o leque Isso, para musicalização, para levar, sim, entendeu? é isso aí. Bom, olha só, você contou um pouquinho da sua história e hoje nós viemos aqui não para falar, né? Você já falou que você dá, né? Eu já falei aqui que você é professor de violão, guitarra, cavaquinho, mas você toca bandolim também, né? Toca um pouquinho de bandolim. Isso. Né? E dá aula de baixo. Mas a nossa história hoje, né, que a gente conversou, do nosso assunto, é sobre o ukulele. Bom,